Olá pessoal, nós estamos aqui, basicamente o último conteúdo do bimestre, né? Então hoje eu vou correr aqui porque é bem longo, tá? Nós vamos falar de intertextualidade, tá? Que é o diálogo entre textos, criação ou superposição de textos, tá? Composição de um texto usando outro como base pode ser feito por meio de citação, paródia ou paráfrase. Na verdade, não só isso, mas muitos outros, tá? E aí, quando eu falo de intertextualidade, resumindo, tá, eu falo, né, do diálogo entre dois textos ou mais, tá? Um texto ele é feito tomando outro como base, ou então um texto ele cita outro texto. Se faz presente em todo e qualquer texto como componente decisivo de suas condições de produção, tá? E além disso é um fator de textualidade. O que isso quer dizer? Todo texto é intertextual, tá? Uns mais, outros menos, mas todo texto ele toma como base de textos anteriores, tá? Todo texto ele toma como base alguma situação, alguma notícia, algum poema, enfim, tá? Todo texto ele toma como base outro texto. É bem simples. E a intertextualidade ocorre quando em um texto está inserido um outro texto, tá? Intertexto que faz parte da memória social de uma coletividade, tá? E aí acontece de forma explícita ou implícita. Basicamente eu estou falando para vocês de intertextualidade explícita ou implícita, tá? Mas é uma coisa que eu não concordo muito, porque ser explícito ou implícito é relativo para cada um. Uma coisa que eu acho que é uma referência que eu acho que é explícita pode não ser para vocês, e vice-versa, tá? Identificar a presença de outros textos em uma produção escrita depende do conhecimento do leitor e de suas leituras. Para compreender o texto, é importante ter conhecimento do texto-fonte, texto que serviu de base para a elaboração de um outro texto, e considerar que a retomada de textos em outros textos gera construções de novos sentidos, uma vez que são inseridos em uma outra situação de comunicação com outras configurações de objetivos, tá? Então, o que acontece, né? Eu pego um texto, eu construo um texto com base em outro, mas às vezes o objetivo muda, né? Às vezes eu só quero, é o que acontece na paródia, não, só quero gerar o riso. E aí a intertextualidade explícita ela ocorre quando há elementos que remetem ao texto-fonte, né? Há elementos que ligam de forma bem clara mesmo ao texto base, tá? E eu coloquei aqui o exemplo horta de elite, né? Se não for hortifruti, pede para sair. Se você pegar o layout, né, que remete ao filme Tropa de Elite, você ainda tem a frase, né? Então a frase e o layout são são elementos que remetem de forma explícita ao texto-fonte, tá? E nós temos a intertextualidade de modo implícito, tá? Ocorre sem a citação destacada da fonte, cabendo ao interlocutor identificá-la, recuperando em sua memória para construir o sentido do texto. Quando não ocorre, grande parte do sentido do texto fica prejudicada, tá? Ou se você não consegue identificar o texto-fonte, né, o sentido do texto fica prejudicado, ou ele não fica prejudicado, mas você não faz ideia, né, de que aquele texto tomou como base outro texto. E aí eu coloquei o texto da música Que Saudade da Amélia, de Ataúfo Alves e Mário Lago, que diz o seguinte: ai meu Deus, que saudade da Amélia, aquilo sim que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado, e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado dizia: meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia que era mulher de verdade. E a Pitty, tomando como base nessa música do Ataúfo Alves, ela escreveu uma canção que se chama Desconstruindo a Amélia, e que diz o seguinte: e eis que de repente ela resolve então mudar, vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar, nem serva nem objeto, já não quer ser o outro, hoje ela é o também.
Tá? Então, diferente da intertextualidade explícita que nós tínhamos, né, toda a questão visual, o layout, a frase, né, a única coisa aqui que pode ligar, que liga, né, pelo menos observando esse trecho, ao texto-fonte, é o título da canção. E aí, né, se você não conhece a canção do Ataulfo Alves, você não faz ideia do que a Pitty está falando, tá? Você até entende a canção, mas você não atinge de fato, né, aquilo que ela quer dizer, tá? E aí eu coloquei os principais tipos de intertextualidade, tá? O primeiro, lembrando, tá? Não existem só esses, existem outros também. O primeiro é a paródia, que vem do grego parodies, significa um canto, poesia, semelhante a outro, tá? Trata-se de uma imitação burlesca muito utilizada nos textos humorísticos, onde o sentido é levemente alterado, geralmente pelo tom crítico e o uso da ironia, tá? Então, quando eu falo de paródia, eu falo de um texto que tem como base outro, mas esse novo texto ele tem como objetivo, ele é crítico, né? Ele é crítico ou tem como objetivo geral riso, por exemplo. E eu coloquei como exemplo o texto Meus 8 anos, do Casimiro de Abreu, né, que diz: ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, né? E o Oswald de Andrade pegou o mesmo texto e escreveu o seguinte: ó, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, das horas da minha infância que os anos não trazem mais, tá? Então isso aí seria um exemplo de paródia. Eu tenho uma paráfrase, tá? Que faz referência a um texto reproduzindo outro sem que a ideia original seja alterada, né? Só para explicar. Vocês lembram que na paródia, né, o objetivo mudava, era sarcástico, era irônico, era riso? Na paráfrase não. Eu vou pegar o texto-fonte e vou escrever outro texto, mas, né, o objetivo é o mesmo, eles vão falar da mesma coisa. E aí, por exemplo, eu coloquei a Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Né, o Carlos Drummond de Andrade pegou esse texto e escreveu: meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu, tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Tá? Então observa aí que os dois falam da mesma coisa, né, de saudade. Além disso, eu tenho a epígrafe. A epígrafe é bem fácil, eu vou pular, tá? Vocês vão ler algum texto, tem uma frasezinha iniciando, né? Aquilo dali é uma epígrafe, tá? É muito comum você ver em resenhas, artigos, monografias, tá? São textos mais técnicos, mais acadêmicos. Nós temos a citação, tá? A citação deriva do latim citare e significa convocar. Nesse caso, utiliza-se as próprias palavras de um texto-fonte referida por meio de aspas e itálico, já que se trata de um enunciado de outro autor. Do contrário, se a citação não apresentar fonte, ela é considerada plágio. Tá? Então vocês estão lendo lá um texto, aí aparece a fala de alguém entre aspas. Isso é uma citação, tá? Isso é bem comum, vocês veem bastante. E o último, entre os mais comuns, é a alusão, tá? Que é derivado do latim alludere, que significa para brincar. É também chamado de referência, né? De forma que faz uma referência explícita ou implícita ao texto-fonte. Exemplo: ele me deu um presente de grego, né? É uma alusão à guerra de Troia. Então, tá? Só para ressaltar, a atividade está na agenda de vocês, tá? Respondam, tirem as dúvidas. E é isso, um abração.